Bom dia! Um versículo com Neca Mello de hoje. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 68. Vamos para mais descobrir um pouco mais do que o Senhor pode falar conosco através de um versículo. João 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Nós sabemos que nós não podemos pegar um versículo sozinho, principalmente quando ele é uma resposta, né? Aqui está dizendo que respondeu-lhe Pedro, né? Então nós precisamos saber do que eles estavam falando. Aqui e por que Pedro respondeu ao Senhor dessa maneira? Qual era a propriedade de Pedro, do conhecimento de Pedro, para que ele pudesse responder ao Senhor desta maneira? Ali nós vimos, né, o capítulo 6 ele é grande e ele tem algumas experiências, alguns relatos, né? Aqui tem a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Onde os homens viram o Senhor multiplicando e ainda ali depois de alimentar a multidão, ainda sobraram cestos, né? E o Senhor disse, né? Junte tudo, não deixe nada para que nada se perca, né? Também ali aquela multidão seguia Jesus, não pelo que Jesus era, mas pelo que Jesus podia fazer, pelos milagres, pelas bênçãos. Eles queriam alimento. Eles viram Jesus como provedor de alimento, né? Solução de problemas. Não é muito diferente no dias de hoje, né? Nós vemos muitas pessoas vivendo e seguindo Jesus pelo que ele pode fazer e não pelo que ele é, né? Mas nós vamos aprender uma grande lição nessa passagem. Aqui nós vimos também que os discípulos, esse povo que seguia Jesus, e alguns discípulos também perguntavam a Jesus, né? Que ele desse umas provas, eles queriam umas provas de que Jesus era o rei, eles queriam fazer ali, enaltecê-lo, né? E Jesus, percebendo, viu que não era a hora e se retirou. E eles continuaram seguindo Jesus. Depois Jesus se encontra com os discípulos, né? Quando ele anda por sobre as águas. Veio uma grande tempestade e ele ali andando sobre as águas, né, acalmou os discípulos e ali mais uma vez foi testificado o poder do nosso Senhor. Depois disso tudo, eles permaneceram perguntando ao Senhor, porque Jesus disse que ele é o pão da vida e eles ficaram querendo comparar Jesus com a experiência de Moisés, que Deus também, através de Moisés, deu o pão do céu para o povo que saiu do Egito. E Jesus disse que aqueles morreram, padeceram lá. Porém, quem comer do pão, que é o corpo, quem comer dele e quem beber dele, jamais terá sede e fome, né? Então aqui o Senhor está nos ensinando que nós devemos nos alimentar dele todos os dias. Nós temos esse acesso. Porém, depois que ele foi falando e ele foi ali ensinando, os judeus começaram a murmurar e comentar entre eles o que eles não estavam entendendo e como eles estavam entendendo aquela situação. E Jesus, vendo aquilo, viu que a maioria deles saíram, né? Aqui no versículo 60 diz, né? Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir, né? Só que Jesus sabia que eles estavam falando isso, né? Depois, lá no 66, diz assim, ó: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, porque Jesus não falava coisas para agradar a homens. Jesus falava a verdade, ele é a verdade. A palavra nos fala a verdade. Nós não temos que ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Nós não temos que ficar agradando a homens.
Nós precisamos amar o homem, mas nós não temos que negar a palavra de Deus para agradar as pessoas. E Jesus não fazia isso. Jesus falava a verdade e ele explicava o porquê e convidava. Quem quisesse ia, quem não quisesse, ele não obrigava. E nós não devemos obrigar também no dia de hoje ninguém aí. Nós devemos ter compaixão pelas almas. Nós devemos ter amor pelas almas. Mas prosseguindo, Jesus, vendo que alguns dos seus discípulos também foram embora, ele perguntou para os 12, né? Aí aqui no 67 ele faz a pergunta que Pedro no 68 responde. Lembra que eu comecei com a resposta de Pedro? Então, aqui no 67 diz assim, olha. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Né? Aí entra a resposta de Pedro. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, que essa verdade esteja revelada em nossos corações. Que o Senhor é santo, que Ele é, né, o Santo de Deus. Que nós possamos crer no Senhor. Todos os dias, quando nós acordarmos, nós possamos elevar o nosso pensamento, nosso coração, elevar os nossos olhos ao Senhor e dizer, Senhor, eu tenho crido no Senhor. Eu não tenho outro lugar para ir a não ser a tua presença, porque tu tens a palavra da vida, né? Que essa verdade nos acompanhe. Eu realmente não sei como tem estado a tua situação. Tem época que às vezes nós estamos tão animados, tem épocas que às vezes vem algumas situações querendo nos desanimar, né? Trazendo às vezes incertezas, né? Endurecendo os nossos corações. Porém, essa palavra ela nos incentiva a olhar somente para o Senhor e declarar todo dia, Senhor, nós não temos para onde ir, só tu tens a palavra de vida e eu quero estar contigo, né? É como que o Senhor dissesse para nós, muitos têm me abandonado e vocês não querem ir junto com eles? E nós podemos dizer para o Senhor, não, Senhor, nós não temos para onde ir. Eu escolho Deus, eu escolho o Senhor, eu escolho estar na tua presença. Mas nós sabemos que o nosso coração ele é enganoso, né? Eu lembro também da experiência de Pedro que negou Jesus. E ele dizia que não ia negar. Então eu lembro daquela passagem que diz, né? Quem está em pé, cuide para que não caia. Que nós possamos guardar o nosso coração. Pedir ao Senhor todos os dias para nos livrar de sermos enganados e para nós olharmos firmemente para Ele. Vou ficando por aqui, desejando que o Senhor abençoe o seu dia. Força, foco, fé, um abraço da irmã Neca. Não siga a multidão. Fique firmado na rocha. Jesus é a rocha. Nele há alegria, nele há salvação, nele há segurança, nele há alimento, nele há vida eterna. Deus abençoe seu dia. Não se iluda, não se distraia nesses últimos dias. A volta do Senhor está próxima. Um abraço para cada um de vocês.